Este canal apresenta seu novo podcast, Chimarrão com Espiritismo. No formato de perguntas e respostas, abordaremos comentários do espírito Miramês sobre as questões do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aproveitando, temos aqui um comentário de Allan Kardec, que diz o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra, que não está mais do que a primeira. A resposta do espírito Miramês confirma que a definição é incompleta. A suprema majestade do infinito é, por dignidade própria, o inconcebível e o incomparável. Não é digno de um raciocínio apurado dizer que Deus é infinito, se não sabemos o que é o infinito. Por faltar ainda que seja uma abstração, sentido para tal, na mente dos povos e mesmo dos espíritos, ele passa a ter a sua existência e, se ele existe, foi criado. Não pode ser nem ter os mesmos valores do seu Criador. A dedução formulada surge certamente da pobreza de linguagem, nunca para diminuir a personalidade central de todas as coisas. Nada se pode comparar ao arquiteto universal. Da sua vida estuante e vigorosa saem vidas com a marca do seu amor incomparável. Somos todos filhos do amor. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo da sua magnânima natureza. Somente Ele conhece a si mesmo. A nossa evolução ou despertar é gradativa em todas as circunstâncias. O saber sobre o Senhor nos vem pela força do progresso, que nolo entrega pelas mãos do tempo. Se a natureza não dá saltos em campo algum da vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus e, se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que Ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Somos espíritos imortais. Estamos inseridos, se assim podemos dizer, no bojo do infinito, cujo movimento lembra a inspiração e expiração que nos sustenta todos. Usamos de todos os meios disponíveis que já conhecemos para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião que nos induzem a isso. No entanto, somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós, a pulsar dentro dos nossos corações e a nos dizer: a paz seja convosco, que traduz toda a felicidade na brandura e suavidade do seu calor espiritual. Se o infinito passar a existir e for conhecido pelas almas com seus variados mistérios, não poderemos tomá-lo como a causa primária de todas as coisas, e assim como atributo da inteligência maior. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a Ele atribuímos, o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque Ele é, em essência, incomparável. Deus é infinito nas suas perfeições,
nas qualidades inerentes à sua personalidade, que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é o todo que se vê e, muito mais, tudo o que os nossos sentidos não alcançam. Ele é espírito e importa sim que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Ele vibra nas fornias das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos de nossos benfeitores. Deus é ternura, na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição se referindo a Deus é incompleta. Todavia, vamos transcrever a do apóstolo João, que não encontramos outra melhor. Deus é amor. Ainda assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. Eu gostaria de colocar uma dúvida, que não é só minha, mas é que de muitas pessoas também, quanto ao termo infinito, que para nós que temos a mente limitada é bastante complicado entender, não é isso? O infinito, quando nós falamos de Deus, ele não teve começo nem teve fim. Nós, seres humanos, temos até alguma mínima compreensão do infinito, do que virá, do futuro. A coisa não tem fim, mas começa a ficar um pouco difícil de entender aquilo que não teve começo, que seria o infinito para trás. Mas a inteligência humana às vezes nos prega peças. Por exemplo, se nós abordarmos a matemática, eu lhe pergunto, se partirmos do zero para frente, temos 10, temos 100, temos 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, e eu pergunto, este número tem fim? Não tem fim. Não tem fim. Não tem. E se eu parto para trás, 0,1, 0,01, 0,001, este número para trás tem fim? Não. Não. Também não. Está aí então uma resposta para a mente humana, para a incapacidade humana de entender Deus e o infinito, que a matemática pode ilustrar. É uma analogia que a gente pode aceitar. Uma ótima analogia, muito interessante. É um convite para entendermos que sim, que esse infinito... Pode haver, ele existe para trás e para frente. Não teve começo, não terá fim. E nós não temos capacidade ainda de entendimento para tentarmos compreender o que seria. O que seria esse infinito que se pode se dizer que esse infinito é Deus. Temos o entendimento matemático, né? Através desta régua que vai de 1 a 1 milhão, 1 trilhão e que vai de 1 milésimo, 1 trilionésimo, 1 quinquilionésimo, mas a gente não tem a percepção espacial ou temporal destas grandezas para frente ou para trás. Esta imensidão é que a nossa mente não abarca, não compreende, não consegue apreender esse significado. Mas a matemática bem ilustra, né, o que deve ser isso daí. Isso confunde os homens porque eles sempre buscaram o desconhecido. E sempre a ciência e a filosofia estão achando as respostas. Mas o infinito é sentir Deus, talvez, né, Paulo, dessa forma. Muito bem. Podemos encerrar por aqui, então? Obrigado e voltamos para o nosso 4º episódio logo mais.